Imagine um cenário onde o Godzilla, o famoso monstro gigante do cinema, realmente existisse. Seria como se os pesadelos da ficção se materializassem na nossa realidade. Qual seria o impacto de uma criatura tão colossal no nosso mundo? Neste vídeo, vamos explorar todas as consequências da existência de um ser como Godzilla. Vamos ver como a ciência, o meio ambiente, a sociedade e até mesmo a economia global seriam afetados. Godzilla é um dos monstros mais famosos do cinema, originado em 1954 no Japão, pela Toho Company, como uma metáfora para a devastação causada pelas armas nucleares. Ele simboliza o medo do poder destrutivo que os humanos criaram e a imprevisibilidade das forças da natureza quando provocadas. Ao longo dos anos, Godzilla evoluiu de uma criatura aterrorizante para uma espécie de herói destrutivo ou guardião em alguns filmes, protegendo a Terra de ameaças ainda maiores. Mas, na vida real, a presença de um monstro como esse representaria uma ameaça incontrolável. O impacto físico de uma criatura gigante. Na maioria das representações, Godzilla tem mais de 100 metros de altura e pesa milhares de toneladas. Esse porte colossal significa que cada passo dele equivaleria a um pequeno terremoto, com ondas de choque que afetariam a Terra e os edifícios por quilômetros ao redor. Godzilla é mostrado como uma criatura incrivelmente forte, capaz de atravessar prédios e resistir a ataques militares sem sofrer danos. Se uma criatura assim fosse real, as infraestruturas urbanas seriam totalmente insuficientes para suportar sua passagem. Só de entrar no oceano ou sair dele, Godzilla criaria ondas imensas, potencialmente comparáveis a tsunamis, que devastariam cidades costeiras e ilhas inteiras. Efeitos no meio ambiente e na vida selvagem. Se Godzilla aparecesse em áreas costeiras, ele causaria destruição imediata e duradoura na flora e fauna locais. Os habitats naturais sofreriam danos catastróficos, ameaçando a sobrevivência de diversas espécies. Em muitas versões do Godzilla, ele emite radiação. Se isso acontecesse na vida real, sua presença causaria contaminação radioativa em larga escala, afetando os ecossistemas por onde passasse, e até mesmo o ar e a água que consumimos. A radioatividade poderia alterar o equilíbrio ecológico, com efeitos catastróficos para a saúde humana e animal. A presença de um ser que gera tanto calor e radiação poderia afetar o clima nas regiões que frequenta, aumentando a temperatura local e alterando os padrões climáticos, como chuvas e ventos. Resposta das forças militares globais. A presença de Godzilla exigiria uma resposta militar global. Exércitos, marinhas e forças aéreas de diferentes países seriam mobilizados para tentar conter ou eliminar a criatura. Godzilla é famoso por sua resistência a ataques convencionais. Aviões, tanques e armas de fogo provavelmente seriam ineficazes contra ele, levando os países a considerarem o uso de armas nucleares. Isso, no entanto, aumentaria o risco de destruição em massa e consequências ambientais ainda mais graves. Enfrentar Godzilla provavelmente impulsionaria o desenvolvimento de tecnologias inéditas, como robôs gigantes, drones de combate, sistemas de contenção de alta potência e novas armas de energia. Talvez surgisse uma corrida tecnológica entre as nações para criar o armamento mais eficaz contra um inimigo desse porte. Impacto psicológico e social na população. A simples existência de Godzilla geraria um nível de medo constante. Pessoas vivendo em áreas costeiras ou em grandes cidades próximas ao mar teriam que conviver com o risco de ataques e destruição iminente. Provavelmente, o governo implementaria sistemas de alerta de emergência, como sirenes e redes de informação em tempo real para monitorar o movimento de Godzilla. Muitos poderiam decidir abandonar áreas de risco, gerando grandes fluxos migratórios internos e novos desafios urbanos. Esse clima de medo constante
poderia provocar problemas como estresse, ansiedade e até traumas coletivos. A mídia e o cinema também retratariam o fenômeno, possivelmente tornando o medo de Godzilla uma nova condição psicológica. Consequências econômicas desastrosas. A passagem de Godzilla por uma cidade geraria custos bilionários, destruindo infraestrutura básica, prédios e sistemas de transporte. Reconstruir áreas devastadas demandaria um investimento imenso, e alguns locais poderiam nunca se recuperar completamente. O turismo nas cidades costeiras seria seriamente afetado. Locais famosos por suas praias e paisagens naturais seriam evitados por turistas, reduzindo a arrecadação e impactando diretamente a economia local. A presença de Godzilla nos oceanos também impactaria rotas comerciais e a segurança de portos e embarcações. Grandes navios evitariam áreas de risco, e as seguradoras provavelmente aumentariam suas tarifas para operações marítimas. A perspectiva científica. Godzilla como objeto de estudo. Cientistas tentariam entender a origem e o metabolismo de Godzilla. Como uma criatura desse tamanho se sustenta? De onde vem sua força e resistência? Esse estudo poderia levar a novas descobertas sobre genética e fisiologia. A existência de uma criatura tão grande desafia as leis da física e da biologia. Seria necessário revisar o conhecimento sobre metabolismo, respiração, consumo de energia e até biomecânica para explicar sua sobrevivência e mobilidade. Godzilla poderia dar início a debates éticos sobre contenção e estudo de supercriaturas. Os cientistas discutiriam até que ponto seria ético tentar exterminá-lo ou estudar suas características de forma segura, impacto cultural e filosófico. Na ficção, Godzilla representa a fragilidade humana perante a natureza e as consequências dos abusos tecnológicos. Na vida real, ele reforçaria essa ideia, lembrando-nos que algumas forças estão além do nosso controle. Sua presença estimularia discussões profundas sobre os limites do progresso humano e as forças da natureza. Veríamos debates éticos e filosóficos sobre o uso da tecnologia para enfrentar ameaças existenciais. A existência de Godzilla no mundo real nos faz refletir sobre como estamos lidando com a natureza e a tecnologia. O conceito desse monstro nos lembra que algumas ações humanas podem ter consequências irreversíveis e que forças maiores do que nós podem surgir de forma inesperada. Mais do que uma ameaça, Godzilla é um símbolo que nos alerta sobre a importância de preservar o equilíbrio com o meio ambiente e de respeitar os limites da ciência e tecnologia. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdos que misturam ficção e realidade, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos conte nos comentários como você acha que o mundo reagiria se o Godzilla realmente existisse e o que faríamos para sobreviver a um monstro tão poderoso.